A paz do Senhor, meus irmãos. Venho por mais uma vez trazer uma videoaula sobre um tema sugerido por um dos nossos amigos, sobre Lodebar e sobre Mefibosete. Todos nós conhecemos a história de Mefibosete e sabemos que ele saiu de Lodebar. Mas o que me chama a atenção é que foi germinado no nosso meio que Lodebar é terra de esquecimento, e não é isso. Lodebar não é terra de esquecimento. Lodebar era como qualquer outra cidade. Lodebar, a cidade de Manassés, perto de Gileade, ao leste do Rio Jordão. Ela teria lá deficientes visuais, auditivos, deficiente físico, toda classe de pessoa que você possa imaginar. Lá em Lodebar também tinha pessoas bem de vida, casas boas. Não é aquela visão que temos que Lodebar é lugar de ruas estreitas, mendigo cai. Não era nada disso. Lodebar era como qualquer outra cidade. Porém, como Lodebar era uma terra distante dos centros, como Jerusalém, como Samaria, como qualquer outro centro que havia naquela época, Lodebar era uma terra qual as pessoas iam para poder ser esquecida. Por isso que devemos recordar e trazer a história de como aquela terra ficou sendo chamada de Lodebar. Aquela terra, na época de Josué, se chamava Deb. Isso significa em hebraico santuário. Ao passar do tempo, aquela terra se tornou uma terra seca. Então se colocou-se o nome de Lodebar, que significa terra sem pasto. Uma terra que não dava mais o alimento como dava antes. Uma terra que necessitava ter um cultivo maior. Por isso o nome Lodebar. Quando Mefibosete vai parar em Lodebar, a história nos conta que aquela moça que cuidava dele, ao guiá-la, ela se assustou tanto, ficou tão apavorada, que quando cuidando dele, deixou o menino cair. E ele ficou coxo. Aqui tem uma grande diferença. Muitos dos meus amigos chegam a me perguntar e falam bem assim: olha, como é que Mefibosete tinha filhos, sendo que ele era coxo? Temos que identificar uma diferença de um nome para o outro. Uma pessoa coxa não é uma pessoa paralítica. Vemos que Jesus curou vários tipos de pessoas. Tem ocasiões que Jesus curou coxos e teve ocasiões que Jesus curou paralíticos. Uma pessoa coxa, ela tem a possibilidade de se movimentar, de se locomover, porém com muita dificuldade. Provavelmente através de uma bengala, de um suporte, de um apoio. Já um paralítico, ele não tem a capacidade de se locomover. Ele é um deficiente totalmente das suas pernas. E Mefibosete, ele se tornou coxo. Isso nos leva a entender que os pés de Mefibosete se encurvaram para dentro ou para fora. Os seus pés não davam mais o mesmo sustento como daria se os pés dele fossem perfeitos. Pois bem, quando ele cai e ele é levado para a terra de Lodebar, não foi porque ele foi rejeitado ou porque ele estava sendo excluído, como muitos pregam por aí, e não só pregações, louvores, hinos, como é colocado por aí. Ele não foi excluído, ele não foi deixado de lado, não foi abandonado. Pelo contrário, quando Davi ele assume o poder, e deixo bem claro aqui que Davi não foi o segundo rei de Israel. Não. Davi foi o terceiro rei de Israel. O primeiro rei foi Saul. O segundo rei foi um dos filhos de Saul chamado Isbosete. Enquanto Isbosete reinava em Israel, Davi reinava em Hebrom. Por isso temos o conhecimento que quando um rei saía do poder, outro rei subia ao poder. E quem foi esse rei?
foi Isbosete, colocado por Abner. Que lá na frente ele é morto, a cabeça dele é levada. Pois bem, essa história é uma história um pouco longa e eu não quero entrar nesses detalhes. Eu quero que os irmãos entendam que quando Isbosete morre, quem deveria subir ao reinado seria Mefibosete. Por isso que Mefibosete estava escondido, porque todos aceitaram a subir ao reinado Davi. Então qual era a preocupação de Mefibosete? Meu pai é morto, meus tios são mortos, meu tio que estava no poder está morto, não tem mais ninguém para assumir, então quem vai assumir sou eu. Mas como Davi tem uma promessa e como as pessoas querem que Davi suba ao reinado, então se eu chegar lá, Davi vai me matar, eu irei padecer e Davi vai tomar o reinado que por direito já é dele. O que chama atenção que o nome até então, chamado Mefibosete, não era conhecido. O nome Mefibosete, ele aparece no momento a qual ele é chamado perante Davi. Mas o nome daquele menino, antes disso tudo, era Meribe Baal, que significa o Senhor se opõe a Baal. Ele, ao seu nascimento, ele recebeu um nome profético, que seria: nós se opusemos a Baal, não aceitamos Baal no nosso meio. Quando ele cai e fica fica coxo, o seu nome é mudado para Bochete, que significa vergonha. Uma vez com os pés coxos, ele era uma vergonha para a sociedade. Quando ele é chamado na presença do rei Davi, ele toma outro nome. Ele se chama Mefibosete, que significa vergonha destruída. Ou seja, uma vez que ele está perante Davi, a sua vergonha agora não lhe mais sobressai, porque ele é uma pessoa de vergonha destruída. Ele não precisa mais ficar escondido, porque o pensamento dele era: eu chegando perante Davi, Davi vai me matar e ele vai ser o único a ter poder ao reinado, ao trono. Mas não foi bem assim. Quando ele chega, Davi o lhe cumprimenta, e veja qual é a reação dele quando ele chega perante Davi. A primeira reação dele é falar: quem sou eu, meu senhor? Eu sou um cão para que o Senhor se lembre de mim. Mas analisando um pouquinho antes, vamos voltar um pouquinho antes nessa história. Davi pergunta se ainda existe um dos filhos de Saul para que ele possa usar de benevolência. Quando ele é proclamado que ainda existia um, não é falado assim: existe um filho de Davi. Não. Foi perguntado se existia. Mas logo foi falado: ó, existe um, mas é paralítico, é aleijado, é coxo, melhor dizendo. Ou seja, a partir de agora você não vai ter dificuldades para poder exterminar este. Não vai ter dificuldade para exterminar este tal. Mas o interessante é o seguinte, que Davi ele não queria exterminar, Davi queria usar de benevolência. Quando Davi usa dessa benevolência, ele sobe a ter uma casa em Jerusalém. Ele sai de Lodebar e vai para Jerusalém. Ou seja, ele estava querendo se esconder, mas Deus o achou onde ele queria se esconder. Deus o trouxe da onde ele estava querendo se esconder. Existem pessoas também que é assim. Eles querem se esconder por ter uma deficiência, por ter um pecado. Eles querem se esconder por um erro que eles cometeram, por um algo que lhes sobreveio. Mas quando Deus chama essa pessoa, Deus o tira deste lugar que ele quer se esconder e lhe traz para perto dele. E uma vez que você está na mesa, os seus pés estão cobertos. Uma vez que você está na mesa,
o seu pecado Deus não se lembra. Uma vez que você está na mesa, Deus lhe serve daquilo que ele tem para lhe dar. Mefibosete, ele continua comendo na mesa do rei Davi até o dia que o rei Davi ele vai se esconder do seu filho Absalão. E sabemos que quando ele vai se esconder, chega-se ao ouvido de Davi a notícia que Mefibosete estava mandando jumentos para Absalão. Isso que foi uma mentira muito grande, porque Mefibosete ele não se alimentou direito, não tomou banho, não se barbeou e nem trocou de roupa até o dia que Davi voltou. Mas quando Davi volta, Davi reparte aquilo que era de Mefibosete. Mefibosete iniciou-se como aquele que se opõe a Baal. Se tornou vergonha. Se tornou depois vergonha destruída. E agora, diz a história, que os filhos de Mefibosete foi heróis em Israel. Essa é a verdadeira história de Mefibosete. Não que ele foi esquecido, que os pés dele foi quebrado de propósito, não. A história de Mefibosete foi essa. Mefibosete foi para Lodebar com medo da morte. Mefibosete volta de Lodebar com medo da morte. Mefibosete recebe este nome depois que a sua vergonha é destruída. Por quê? Terra sem pasto não é a mesma coisa que Jerusalém. Jerusalém é terra abençoada. Por isso era melhor estar em Jerusalém do que em Lodebar. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.